primeiro Baema Day. Eu sou o Cássio Belde, presidente do Conselho da Baema, e queria agradecer a presença virtualmente de todos. Obviamente que o nosso desejo era que todo mundo estivesse aqui conosco, dentro da escola, vivenciando a escola em movimento, que é onde as coisas acontecem para uma empresa de educação. Infelizmente, devido à pandemia, todos os cuidados aqui estão sendo feitos, com distanciamento social, todo mundo tomando o cuidado necessário, e que, graças à tecnologia, a gente possa ainda realizar o Baema Day, passar para vocês o que está acontecendo na companhia, os planos e os históricos, e tenho certeza que ainda haverão boas oportunidades de vocês estarem aqui na escola nos próximos eventos e ocasiões. A agenda de hoje, eu vou repassar rapidamente o que foi deliberado em assembleias hoje pela manhã, às 9 da manhã. Depois eu passo a palavra para o Guilherme, nosso diretor de Relações com Investidores. Então, mais cedo, através da AGO, Assembleia Geral Ordinária, foram aprovadas as contas dos administradores, destinação de resultados, foi fixado o montante global de remuneração e, através da AGE, Assembleia Geral Extraordinária, foi ratificado a aquisição do Colégio BIS, Brazilian International School, do Colégio Apoio, em Recife, da Escola Parque, no Rio de Janeiro, e o investimento na Escola Mais, aqui em São Paulo. Bastante movimentação em 2019, bons planos em 2020, e por isso vou passar aqui para o Guilherme, para que ele possa comentar um pouco mais sobre essa história toda. Obrigado. Bom dia a todos, prazer falar com vocês virtualmente. Assim como o Cássio, agradeço a presença de todos que estão assistindo. Vamos lá, vamos começar a apresentação. Só uma recapitulação estratégica aqui da estratégia da Baema, que eu acho que é importante. Eu acho que a nossa estratégia de aquisição é focada em escolas de ticket mais alto, escolas com qualidade reconhecida. A gente acredita na consolidação de um grupo de escolas com qualidade reconhecida, que o valor de ensino básico está na qualidade da escola, e que a gente, ao colocar elas num grupo, a gente consegue criar valor, seja pela TEIA, que é a nossa Central de Serviços Compartilhados, melhorando a gestão administrativa e estratégica das escolas, seja pelo Critique ou pelo Centro de Formação, que são ferramentas, são grupos para fortalecer a qualidade pedagógica através da troca de boas práticas entre elas, tá? E também via novas aquisições, via novos M&As, via expansão orgânica, abrir novas unidades, enfim. Então, essa é a estratégia de criação de valor nas escolas de mais alta renda. Mas, além disso, a gente acredita, e essa é a nossa visão de que realmente vai mudar o Brasil, são que essas escolas ajudem a gente, essas escolas de mais alta qualidade, que já são com seus projetos pedagógicos reconhecidos, ajudem a gente a desenvolver o projeto da Escola Mais, que está indo super bem, enfim. Começou em 2018, tinha uma unidade ali na Penha, começou com 30 alunos, se eu não me engano. Hoje, 2 anos depois, ela abriu 2020 com 3 unidades, com 1.200 alunos aproximadamente. Então, a captação exponencial aí, um preço acessível ainda, de R$ 730 de mensalidade média, mais ou menos, um período integral, o aluno pode ficar na escola das 7 às 7, cada aluno com seu notebook, com inglês todo dia, então realmente é algo muito bacana, recomendo quem quiser conhecer, a gente pode ajudar a organizar uma visita, é muito bacana mesmo o modelo da Escola Mais. E a gente aprovou agora há pouco o investimento em debêntures conversíveis. A gente já tinha 15%, já tem 15% da Escola Mais, fez esse investimento via debêntures conversíveis. E além disso, junto com isso, a gente assinou um contrato de opção de compra das ações dos fundadores para daqui a 10 anos, para garantir que a Escola Mais faça parte da Baema no futuro. A gente acha que ela, por ser um projeto super inovador, precisa de mais autonomia nesse começo, precisa se descobrir. Eu acho que ainda tem muitas respostas do modelo pedagógico que precisam ser encontradas. É altamente promissor, mas é algo que ainda não é óbvio, ainda não está provado. Enfim, acho que está indo super bem, mas eles ainda precisam de bastante pista aí para descobrir as respostas de como fazer isso dar certo, como manter a qualidade com escala, crescendo, abrindo novas unidades, sem perder todo esse diferencial da Escola Mais.
Passando aqui, recapitulando também o que aconteceu no último ano, em 2019, o que aconteceu até agora, em 2020, bastante coisa, como o Cássio falou. Em fevereiro, a gente adquiriu 15% da Centro Viva, no Rio de Janeiro. Tá? A gente tem opção de compra para adquirir até 85% ao longo dos próximos anos. Uma escola pequena ainda, no Recreio dos Bandeirantes, mas muito bacana, alinhada com o CRITIC, uma escola construtivista. Nasceu de ex-professoras da Escola Parque, então ela só vai até o Fundamental 1, então a gente acredita muito na expansão do segmento, abrir Fundamental 2, enfim, essa é a ideia. Em maio a gente concluiu a aquisição de 95% do Fórum Cultural em Niterói, uma escola com um perfil pedagógico um pouco diferente do CRITIC, uma escola mais tradicional, mas também espetacular, assim, quem vai lá no campus do Fórum é super bacana em Niterói. É um lugar muito bacana, com gente muito boa, tocando uns baita resultado no ensino médio. A gente comprou 95%, a Consuelo, que é a sócia fundadora da escola, continua com 5%, e a nossa opção, se não me engano, é para 2022, desses 5% restantes. A gente, em setembro, também fez uma joint venture para abrir unidades de ensino infantil com pedagogia Montessori, com a Escola Meimei, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro. Esse é um projeto que está começando ainda. A gente fez um pequeno investimento nele, mas a ideia é abrir 2 unidades de ensino infantil no Rio para 2021. Ainda está na fase de enfim, obras e negociação de imóveis. A gente também, em setembro, adquiriu 60% do BIS, um colégio bilíngue aqui em São Paulo, em Moema. Eram 2 sócias, com 50% cada uma. Uma delas saiu da sociedade, e a Alessandra, que é nossa sócia, continua lá, enfim, continua tocando a escola. A gente tem uma opção para 2024 dos 40% restantes. E, enfim, a gente está muito animado com a sociedade, com a Alessandra. A gente acredita muito no potencial de expansão do BIS, seja, enfim, realocando onde ele está hoje, mas seja abertura de novas unidades. Enfim, a gente acha que esse modelo bilíngue tem tudo para crescer bastante. Em outubro, a gente fez um aumento de capital para pagar pelas aquisições de 73 milhões e meio. A gente sempre deixou isso claro, enfim, a gente foi fazendo as aquisições sabendo que a gente precisaria rever nossa estrutura de capital. Enfim, a gente fazia todos os modelos de aquisições foram via opção ou via parcelamento da compra, enfim. Isso aconteceu em outubro, provavelmente vão acontecer novos no futuro. Enfim, a gente acha que ainda vai precisar de novas captações. A gente adquiriu debêntures da Escola Mais, como eu falei mais cedo, então já contei um pouquinho disso. Adquiriu 100% do Colégio Apoio, em Recife, também em outubro. Outro colégio muito bacana, com a pedagogia construtivista, uma referência lá no Recife. Eram 4 sócias, 2 delas continuam com a gente no dia a dia, continuam tocando o projeto pedagógico. Enfim, um colégio que vai até o 9º ano, com potencial de abertura do ensino médio. A gente está tentando fazer essa abertura em 2021, ainda tem uma questão imobiliária lá mais difícil, então talvez fique para 2022, mas é muito bacana o colégio também. Em dezembro, a gente fechou a aquisição de 100% da Parque. Lembrando, a Parque a gente já tinha 5% desde 2017, e a opção de compra dos 95% em 2020. A gente antecipou um pouco esse contrato, porque a gente quis prolongar o relacionamento lá com os sócios. Eles iriam sair originalmente no começo de 2020. Nesse novo modelo, a gente ganhou 2 anos com eles, enfim, no mínimo, com 2 anos com os sócios da Parque. A gente recebeu mais 45%, mais uma ação, então a gente ficou com 50% mais um, adquiriu o controle. Mas os sócios continuam lá, continuam participando ativamente do dia a dia da escola, enfim, com muita autonomia para decisões pedagógicas, como é nossa praxe aqui, como vocês sabem, faz parte do nosso DNA, que as escolas têm essa autonomia pedagógica. Em janeiro a gente fez o closing dessas operações todas, enfim, eu acho que por isso que ainda não é refletido no balanço. Então, a partir do primeiro TRI de 20, nosso balanço vai refletir essas 3 aquisições, do BIS, do Apoio e da Parque. Em abril agora a gente exerceu também
a opção de compra de 100% da Viva, vai ter um slide detalhando um pouquinho sobre isso, mas acho que foi uma baita demonstração nossa de confiança na escola, num momento difícil para todas as escolas, enfim, mas a Viva tinha uma situação de estrutura de capital mais delicada, então a gente vê muito valor lá, acredita muito na escola, enfim, então resolveu exercer essa opção até antes do que a gente imaginava. O Conselho também aprovou um sale leaseback do imóvel da Parque, mas ainda não está concluída essa operação, então a gente pretendia detalhar, mas ainda não concluímos. Então é um financiamento, tá? Eu vendo o imóvel e alugo ele de volta, é uma forma de financiamento, mas a gente ainda não concluiu, então está aguardando as assinaturas dos documentos para passar mais detalhes. Um resumo aqui, rapidinho, a gente tem 11 marcas então, são aproximadamente 10 mil alunos em 15 unidades diferentes, depende aí do que você considera, do que a gente considera unidade, mas a gente está falando de 15 endereços, basicamente. A gente tem o primeiro guarda-chuva de escolas focado no construtivismo, que é o Critique, que tem a Escola da Vila, o Apoio, a Viva, o Grupo Balão, né, que é o balão vermelho que vai até o 5º ano e depois vira Mangabeiras, a Viva do Rio, que é o Centro Viva, a Escola Parque no Rio e o Centro de Formação da Vila, que é o Centro de Formação de Professores, que é, enfim, quem cuida da formação da equipe de todas essas escolas. A gente tem novas iniciativas e guarda-chuvas, então o Fórum Cultural é uma escola mais tradicional, o BIS é um modelo bilíngue e a Escola Mais um modelo mais de baixa renda, enfim, que eu já comentei também. Um resuminho aqui das nossas participações, opções e o que a gente consolida, que eu acho que costuma ser muito confuso para as pessoas. E até o final de 2019, o nosso resultado contábil mostrava muito pouco do que a gente enxergava, tá? Então, contabilmente, eu só consolidava a Escola da Vila e o Fórum Cultural, desde agosto, se não me engano. Então, as demais não entravam no nosso balanço, entravam via equivalência ou via, enfim, custo histórico. A gente tinha uma receita líquida de contábil de 53 milhões e um EBITDA negativo operacional de 2,3. Mas se você olhar pro forma, e eu vou fazer uma ressalva aqui que isso não é auditado, mas a gente tem esse controle gerencial, a gente estaria falando em 2019 de uma receita líquida de 100% dessas escolas de 252 milhões, um EBITDA de 12 milhões, 12,4. Se você tirar itens não recorrentes que aconteceram principalmente na Escola Parque, a gente estaria falando de um EBITDA de 19 milhões ajustado, tá? Isso em 2019. Escola da Vila, a gente já tem 80%, tem a opção de compra e as sócias, uma opção de venda dos 20% restantes deve acontecer esse ano. Na Parque, como eu falei, a gente já comprou 100%, recebeu metade, a outra metade em 2022, mas a gente vai consolidar já a partir do primeiro tri. A Balão, a gente tem a opção de compra do 100%, que o limite é julho desse ano, para a gente exercer. Arrisco dizer que vai acontecer antes, então a gente também está conversando com elas, a gente está muito confiante lá, as coisas indo bem. No ensino médio, que é o Mangabeiras, que é o Grupo Balão, o ensino médio a gente começou do zero lá na Balão, então ele já era 80% nosso, os 20% restantes a gente também tem a opção de compra. No Fórum, a gente já comprou 95 e tem a opção de mais 5, como eu falei, a gente já consolida. Centro Viva no Rio, a gente comprou 15, tem a opção de mais 70, as sócias são super engajadas, novas, enfim, então elas querem participar disso por muito tempo ainda, então por isso que a gente ainda não vai ser uma opção delas esses 15% restantes, se elas quiserem nos vender. No BIS a gente tem 60%, com mais opção de 40%, a sócia Alessandra também tem uma opção de venda desses 40%. A Viva a gente acabou de exercer, já tem 100%, e no Apoio também já temos 100%. E a Meimei, que é essa joint venture que começou, enfim, ainda é um investimento basicamente, é 50-50 com a escola Meimei da Tijuca. Na Mais a gente tinha os 15%, a debenture ela é conversível, mas a participação varia de acordo com o resultado da escola. Então, o denominador ali dessa equação ele depende do resultado que a Mais apresentar nos próximos 5 anos. A gente estima que seja algo como 8%, essa conversão.
além da opção de compra que a gente tem contra os sócios fundadores, a gente ficaria com aproximadamente 61% da Escola Mais. Os outros acionistas da Mais conhecem, obviamente, o projeto da Baema, são próximos e óbvio que a gente gostaria também que eles, em algum momento, subissem para a Baema, então é uma conversa que também faz sentido. Tá? Aqui falando um pouco dos números, que a gente até agora não apresentava isso claramente, enfim, de novo, o nosso resultado contábil diz muito pouco por enquanto, vai passar a dizer mais agora. Mas a gente quis trazer alguns números históricos das nossas escolas. Isso aqui é o ticket, na verdade, a anuidade média de preço de tabela das escolas, tá? Da média das nossas escolas. Aqui não inclui a Escola Mais, porque tá um ticket muito diferente, mas e eu já falei qual que é, né, de R$730 por mês, mas as outras escolas nossas têm uma média de R$38 mil de anuidade. Isso cresceu desde 2015, mais de 7% ao ano, 7,7%. Então mostra a resiliência do modelo de negócio, mas acho algumas ponderações aqui. Primeiro, esse é o preço de tabela, então obviamente tem diferentes níveis de desconto por escola e em cada ano aqui a gente viu descontos crescendo ou diminuindo de acordo com crise econômica. Isso é sentido, enfim, os descontos comerciais. E aqui não inclui receitas de outras atividades extracurriculares, que ainda são muito pouco exploradas nas nossas escolas. A gente acha que as escolas poderiam oferecer muito mais coisas para as famílias, enfim, acho que faz sentido tanto para a escola oferecer, que tem um espaço aqui, como para as famílias que querem deixar os filhos mais tempo, enfim, que provavelmente fazem isso tendo que levar o filho da escola para o clube, ou para a aula de inglês, ou para algum outro lugar, e que se tivessem esse serviço na escola, provavelmente usufruiriam dele. Então a gente acha que tem um potencial aqui de crescimento bem relevante nas receitas de atividades extras. Aqui é a evolução do número de alunos. Também não é desde que a gente entrou, obviamente, porque a gente em 2015 não tinha nenhuma escola. A gente começou, a primeira escola que a gente criou foi a Vila em 2017, no começo de 2017, também já com o número de alunos de 17 dado. Aqui inclui a Escola Mais, tá? Vocês podem ver que nos últimos anos teve de 16 para 19, a gente teve uma perda de alunos, basicamente um aumento de evasão que não foi e uma queda de captação, ou seja, a captação de novos alunos não conseguiu repor a evasão, que teve um pequeno crescimento. Formatura um número estável, óbvio, claro, mas em 19 para 20 a gente viu uma recuperação significativa, tanto de evasão, que é um número super importante, ou seja, menos perda de alunos que estavam na escola, mas uma captação também bem representativa. Aqui, é claro que o modelo da Escola Mais influencia nesse número de captação, abriu 2 novas unidades, enfim, mas ainda assim acho que o número de evasão é até mais bacana de olhar aqui, que a gente conseguiu voltar para níveis até menores do que de 2015 e 2016, tá? Então esses são números interessantes. A apresentação, uma ressalva, um parênteses, essa apresentação vai estar disponível no site depois, e então quem não precisem tirar foto, anotar, a gente vai disponibilizar isso para quem quiser acompanhar depois, tá? E quem quiser mandar perguntas, eu não sei se eu eu esqueci de avisar no começo, vocês não podem abrir o microfone porque tem muita gente, enfim, teria uma confusão, mas vocês podem escrever no chat as perguntas, a gente está fazendo a moderação aqui e no final a gente vai abrir para perguntas, tá? Já podem ir escrevendo se vocês tiverem dúvidas. Esse aqui é um ponto importante que a gente quis destacar, a pirâmide de alunos por segmento de ensino, tá? Então, de baixo para cima, o EI é o ensino infantil, depois ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio. E como mudou de 2015 para 2020? Aqui também inclui os alunos da Escola Mais, que por enquanto só tem fundamental 2 e médio, então distorce um pouco isso, mas não é muito, tá? A pirâmide seria muito parecida se a gente não colocasse os alunos da Mais. E algo que a gente sofreu, mas não foi exclusivo das escolas da Baema, acho que todas as escolas que a gente conversa e a gente olha, analisa, enfim, olha os números, aconteceu isso muito fortemente. Então, a perda de alunos do infantil significa uma entrada menor. E, basicamente, tem algumas explicações para isso.
Primeira é crise econômica, então o ensino infantil, o pai pondera muito mais na hora de, pô, vale a pena colocar meu filho naquela escola que é a melhor, que é a mais cara, eu vou deixar ele ou em casa com a babá, ou enfim, ou vou colocar numa escolinha de bairro aqui do lado, mais barata. Então é até contraditório, porque o ensino infantil é o segmento, na nossa visão, mais importante para o desenvolvimento de uma criança. Então, uma escola de referência, uma escola de qualidade é essencial para as crianças menores, mas os pais não têm essa visão, ainda tem aquela visão de que criança pequena vai para a escola brincar. Então, tem pouca valorização do ensino infantil. E na crise econômica isso impacta. E o outro é concorrência mesmo de escolas pequenas, escolas de bairro. É muito fácil, entre aspas, você pegar a sua casa e abrir uma escola de infantil. Então a gente sentiu essa concorrência de novo, não é exclusivo das escolas da Baema. Toda vez que a gente vai fazer uma diligência, olhar uma escola, a gente percebe esse mesmo fenômeno, tá? É algo que a gente vai ter que trabalhar bastante para mudar, porque o infantil é a porta de entrada da escola. Então é bem importante que ele esteja saudável e crescendo. Tá? É um ponto de atenção relevante para a gente. Aqui a gente quer mostrar um pouco do potencial que a gente tem. Eu acho que não dá para levar esses números ao limite, mas vamos lá. Hoje nas turmas abertas nas escolas são 512 turmas. Essas turmas teriam 13 mil vagas, ou seja, a gente está falando de uma ocupação de 75% das turmas abertas. Eu não estou falando de novas turmas, novas salas, novas unidades, e também não estou falando de aumentar a capacidade pedagógica. Isso é definido pela equipe pedagógica, qual o limite de alunos numa sala. A gente está trabalhando com o limite definido pelo pedagógico de cada escola. Tem uma ociosidade perto de 25%. É irreal você falar em 100% de ocupação em qualquer escola, enfim, mesmo nas mais cheias, porque sempre tem um aluno que sai no meio do segmento, ou seja, sai do 6º para o 7º ano, muda de cidade, enfim, e a reposição nesse meio de segmento é muito difícil. Você normalmente captura alunos nas entradas de segmento, no infantil, no primeiro ano do Fundamental 1, primeiro ano do Fundi 2, primeiro ano do médio. Mas ainda assim demonstra uma grande oportunidade, porque a gente estaria falando de receita adicional, quase sem custo, né, porque a turma está lá, o professor está lá, enfim, de 100 milhões de reais por ano. Então, só para dar uma ideia de número, a gente pode, obviamente, trabalhar isso também pelo outro lado, pelo lado de despesa, ou seja, a gente pode falar, olha, tem turma demais aberta, dá para juntar turmas, de novo, respeitando todos os limites pedagógicos de capacidade, mas a ideia era trazer uma visualização do potencial que a gente enxerga nas nossas escolas. Tá? Estratégias para 2020, eu acho que esse ponto, tudo que a gente falou, acho que está centralizado aqui, acho que a gente queria focar bem nesse slide. Acho que a gente, desde o começo, quando eu, o Bruno e o Fred, enfim, começamos esse projeto, eu e o Fred primeiro, depois o Bruno se juntou logo depois, a gente era muito visto, a gente nunca quis ser, mas a gente era muito visto como uma empresa de investimento, a Baema Investimentos, até pelo histórico da Baema no passado. E a gente sempre falou, não, a gente é uma empresa de educação, a gente quer ser uma empresa de operação de escola. E eu acho que em 2020 a gente vai trabalhar muito para reforçar esse ponto, para ganhar essa imagem que a gente é uma empresa de educação. A gente sempre foi e agora a gente quer também ser visto como uma empresa de educação, que eu acho que muitas vezes as pessoas confundiam, era um fundo de investimento, enfim, a gente nunca foi fundo, sempre foi uma empresa. Então esse é um ponto bem importante para a gente. Como fazer isso? Eu acho que então uma aceleração da integração das escolas, então nossos sistemas, nosso CSC, então a gente vai conseguir mais transparência das informações, vai conseguir olhar mais dado, centralizar alguns processos que não são o pedagógico da escola, mas são super importantes e que as escolas muitas vezes não fazem tão bem, como comunicação com famílias, divulgação, análise de dados, o que dá resultado, o que não dá, gestão de pessoas, então formação, compras e contratos, claro, a parte financeira, de contabilidade, a gente tem muita coisa. A gente vai focar na captação de novos alunos para usar a capacidade ociosa que eu falei. Eu acho que um novo aluno quase não traz custo junto com ele numa turma aberta, então isso é uma alavanca de valor super importante. A expansão orgânica, então eu comentei, a Escola Mais é um exemplo claro, abriu 2 unidades esse ano, mas mesmo, de novo,
o Balão em Belo Horizonte, desde que a gente entrou, abriu o ensino médio, a gente pretende fazer isso no apoio, a gente pretende abrir o Fundamental 2 da Centro Viva, então tem algumas oportunidades, o BIS com novas unidades, algumas oportunidades claras para a gente de expansão orgânica. Rapidinho sobre o combate ao Covid, como o Cássio falou no começo, a gente está no meio dessa crise, então acho que é triste, enfim, triste vir na escola e estar vazia, basicamente só tem a gente aqui, mas é necessário, né? A gente sabe que é necessário. E, obviamente, isso impactou não só as escolas, não só a gente, toda a sociedade, todo mundo, mas o que a gente fez até agora para tentar combater? Primeiro, a gente tentou manter o funcionamento das escolas, eu acho que isso para a gente era super importante oferecer para as famílias uma solução de ensino à distância. A gente aproveitou a experiência aqui, principalmente a Escola da Vila, que já fazia isso muito bem, a Parque no Rio também. Outras escolas nossas estão aprendendo ainda, mas a Sônia Barreira, que era diretora da Vila e agora é nossa diretora pedagógica da Baema, ajudou muito as escolas a colocarem no ar os seus sistemas online, e eu acho que tem sido muito bem recebido pelas famílias. Um apoio aos colaboradores, então se eu não me engano, desde 10 de março ou 17 de março a gente já está em home office, desde 10 de março para alguns, para grupo de risco, e 17 para todo mundo, em home office. Então ninguém saiu, enfim, mas a gente quer garantir sempre a manutenção das pessoas, dos salários. Acho que esse ponto é super importante para a gente. Os professores, a gente sabe que estão trabalhando muito mais nessa crise para colocar todo esse sistema online, então é um ponto importante que a gente não quer nenhuma redução de salários ou benefícios para ninguém. Tá? A gente também apoiou as famílias, a gente sabe que a crise vai chegar nas famílias, não tem jeito. A gente criou um programa de parcelamento, prorrogando o prazo para pagamento das mensalidades. As famílias que podem, que têm reservas, enfim, que têm investimentos, podem antecipar mensalidades ou anuidades do ano que vem, de 2021, e isso ajuda a aumentar o número de famílias que são atendidas na outra ponta. Então, uma ideia de solidariedade aí do programa, e obviamente quem antecipar tem um desconto, tem um benefício financeiro. E a gente atende individualmente nas escolas, todas as famílias que procuram, a gente procura garantir esse atendimento para entender que cada um tem sua necessidade particular, isso é um ponto importante. Mas a gente também sabe que no infantil o problema é ainda mais sério, porque para as crianças menores é muito difícil você dar o apoio online, a gente sabe que o pai precisa estar presente, enfim, mesmo para passar a atividade, então isso, mesmo você oferecendo um baita sistema online, não é o suficiente para o ensino infantil. Então a gente está pensando em algumas medidas, enfim, as escolas já apresentaram para as famílias compensação dos dias letivos perdidos, seja via aumentando o horário estendido que as crianças ficam na escola, contraturno, programas de férias. A gente está repensando o calendário de férias, cada escola, cada estado tem particularidades, mas enfim. E a gente continua olhando o tempo todo, trabalhando bem mais do que a gente estava, todo mundo trabalhando muito para garantir que a gente não vai deixar passar nenhuma medida que possa ser positiva aqui para ajudar nesse combate. Aqui falando um pouquinho mais da Viva, até a gente recebeu alguns e-mails de investidores perguntando sobre a operação. Para deixar claro, a gente adquiriu 100%, a gente não colocou nenhum caixa, os antigos sócios colocaram um caixa na escola, a gente assumiu com 50 milhões e meio de dívida líquida, tá? Isso não é a valor presente. Toda essa dívida, basicamente, ela tem dívida bancária também, mas o caixa é suficiente para pagar a dívida bancária, ainda sobra um pouco. Então, esses 50 milhões de dívida líquida são basicamente dívidas fiscais, parcelamentos do governo. Óbvio que isso a valor presente teria que ter um desconto, porque essa dívida é corrigida por CDI, né? A gente tinha um mútuo contra a Viva de 2 milhões, que foi feito em 2018, quando a gente adquiriu essa opção. Ele não está considerado nesse montante, ele virou um intercompany que deve ser liquidado futuramente. A gente já estava na Viva desde 2018, então a gente conhecia tudo da escola, todas as qualidades da escola e também os problemas, enfim, os passivos.
Então a gente tá bem tranquilo em relação a isso, de que a gente conseguiu mapear tudo da escola. E a Viva não tem nenhum imóvel próprio, são todos alugados. Enfim, também foi uma dúvida que surgiu. Mas a gente as reuniões lá com as famílias virtuais foram ótimas, eu acho que está todo mundo confiante, a equipe está confiante, de que agora sim a Viva, enfim, a equipe pedagógica vai poder parar de se preocupar com a situação financeira da escola e vai conseguir retomar o projeto com tudo. Enfim, é uma escola que nos últimos anos, mesmo antes da nossa entrada, a situação financeira prejudicou a escola muito, enfim, atrapalha, não é confortável você viver com a espada ali na cabeça o tempo inteiro. Então a gente acha que agora a escola tá sem amarras aí para voltar para ser o que a Viva, todo o potencial que a Viva tem, atingir todo o potencial que a Viva tem. Então estamos muito animados, acho que o começo não podia ter sido melhor. Podia ter sido melhor se não tivesse na crise, né, no Covid, mas justamente a gente resolveu exercer nesse momento justamente por confiar na escola e por saber que a crise poderia gerar uma dificuldade adicional. Então, para garantir o futuro da escola, a gente resolveu antecipar esse exercício, tá, da opção. E agora uma novidade, acho que foi divulgado ontem à noite, já fato relevante. Como eu falei, o Fred e o Bruno, a gente está quase 5 anos nesse projeto. Começou com a gente, enfim, a gente dividia durante esse tempo todo as responsabilidades do cargo de CEO, de diretor-presidente. Formalmente, acho que o Fred já foi, depois, já há alguns anos, eu sou o diretor-presidente, mas na prática a gente dividia muito isso no dia a dia. E com o crescimento da companhia, enfim, com o aumento da complexidade da Baema, eu acho que não tem dúvidas de que o ano passado a complexidade cresceu muito. A gente já vinha desde o meio de 19 conversando sobre, poxa, precisamos trazer alguém com experiência para ajudar a gente. E desde 17 eu já conhecia o Gabriel, que eu vou apresentar agora. Enfim, a gente já tinha ótimas conversas, já havia afinidade na visão de ensino básico. E já há algum tempo a gente conversa com ele e tenta seduzi-lo para vir para a equipe. E agora deu certo, ele vai contar um pouquinho os motivos dele, mas a gente fica muito feliz que deu certo. Não tem ninguém saindo, ele não está entrando no lugar de ninguém, acho que tem muito trabalho para a gente pela frente, então é alguém que vem para agregar, para ser mais um no time. E acho que a gente está muito, muito satisfeito ele teve uma reunião ontem com a equipe também, acho que foi super positiva, mas vou deixar ele se apresentar e contar um pouquinho dos motivos dele. Gabriel, bem-vindo. Sem cumprimento. Me escutam bem aí? O som tá bom? Bom, primeiro, bom dia a todos, né? Obrigado, Guilherme, pelas palavras, pelo convite, pelo privilégio de poder participar com vocês desse primeiro Baema Day e já com a perspectiva de participar efetivamente do projeto e contribuir para o time. Eu pensei em falar rapidamente aqui, contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, falar um pouco sobre as motivações e dos desafios que eu vejo, os primeiros desafios que eu vejo. Acho que não tenho a pretensão aqui de chegar com respostas prontas, não vejo a necessidade de redirecionamento estratégico, acho que o time tem uma estratégia bem montada, tem um conjunto de escolas bacana e venho de fato para tentar contribuir e acelerar o projeto. Rapidamente sobre a minha história, eu tenho 46 anos, sou casado com a Karina, estamos juntos há 25 anos, temos 3 filhos, Pedro, João e Júlia. Sou administrador de empresas, e eu acho que poderia dividir minha trajetória profissional acho que em 2 grandes momentos, antes e depois da educação. Acho que os primeiros um pouco mais de 10 anos, eu me dediquei na área financeira a uma multinacional, onde tive a oportunidade de crescer profissionalmente, conviver com pessoas incríveis,
né, chefes realmente dedicados ao desenvolvimento das pessoas, ao meu desenvolvimento profissional, né, contribuindo para fechar as lacunas ali de minhas competências. E foi uma grande escola, né? Mas depois de 10, 11 anos trabalhando nesse ambiente corporativo, no bom sentido da palavra, eu sentia principalmente falta acho que de 3 grandes elementos na minha vida. Um deles era a capacidade, né, e a possibilidade de empreender mais, a necessidade de continuar aprendendo e, principalmente, algo que eu talvez não conseguisse verbalizar lá atrás de forma tão lúcida, mas que hoje me parece bastante claro, que é trabalhar por um propósito, para trabalhar por algo que realmente faça a diferença para a sociedade. E, quase que num ato impulsivo, em 2007, eu abandonei essa carreira corporativa e entrei num projeto de educação, que foi a Anima, que estava ali nos seus primeiros anos de atividade. E eu posso dizer que foi uma grande aventura, né, uma grande experiência. Tive a oportunidade de conviver também com pessoas incríveis, conhecer o mundo da educação em mais profundidade, né, criar laços de afetividade e sociedade com pessoas que contribuíram muito para a minha formação pessoal e profissional. A história da Anima é uma história de grande sucesso, né? Nós começamos lá atrás com poucos alunos, né, pouco mais de 3 mil alunos, e hoje somos uma companhia listada em bolsa, com quase 140 mil alunos, presentes em vários estados do país, e que, né, teve toda essa trajetória de crescimento. Dentro desse contexto, né, nós lá, sócios originais, vimos a necessidade de abrir espaço para pessoas crescessem, que novas pessoas crescessem e ocupassem posições de gestão, e começamos um processo de transição organizado, bem montado, bem pensado, para nos liberar, né, para, de novo, abrir espaço para essas pessoas e, ao mesmo tempo, nos liberar para outros projetos. Depois de praticamente 2 anos dentro desse ciclo, eu hoje me sinto confortável, né, de assumir esse desafio aqui junto à Baema, né, e entrar efetivamente na Baema, preservando também lá meu compromisso, né, de parte do grupo de sócios controladores, né, participando do conselho de administração, sem que isso interfira aqui na minha dedicação e na minha vontade de contribuir com a Baema. Tive também a oportunidade, nesses últimos anos, de participar um pouco do ensino básico e conhecer o funcionamento da escola, e principalmente nos últimos 2 anos, vivenciar o dia a dia da escola. Então, acho que eu trago um pouco dessa bagagem, né, tanto de passar por uma empresa de educação, né, que começou também com o mesmo viés, né, de ser caracterizado como investidores que estavam entrando, invadindo o mundo da educação, mas que pouco a pouco conseguiu se firmar como, de fato, um grupo que é visto e é reconhecido pela qualidade de educação, né, lá com foco no ensino superior, mas a combinação desses 2 fatores eu acho que me coloca numa posição privilegiada aqui para ajudar no projeto. Tem um lado, né, como eu falei, trabalhar por um propósito é algo muito especial, e eu sempre brinco que quem decide vir para o mundo da educação tem que pensar várias vezes, porque depois de se envolver com a educação, dificilmente você consegue se dedicar a alguma outra atividade que não seja educação, então tem que ser algo muito bem pensado, e essa é a forma como eu me vejo, né? Acho que nos últimos quase 15 anos, esse tem sido o projeto de vida e pretendo continuar dedicando aí todas as energias e capacidade produtiva para contribuir de uma forma ou de outra para que a educação do nosso país continue melhorando. E, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, eu acho que vale uma comparação, né, olhando para educação e saúde. Né, um dos grandes mentores nossos lá no início, nos primórdios da Anima, que também é acionista da Baema, nos dizia, né, e fazia uma comparação entre educação e saúde, né? E eu disse ontem na nossa conversa com o time interno, né, deve ser emocionante para quem trabalha na saúde ver o reconhecimento, né, de pessoas aplaudindo na janela, né, o trabalho e a dedicação nesses tempos tão difíceis, e se sentir realizado por isso. Mas lá atrás ele dizia para a gente uma coisa ainda mais, né, empolgante para quem gosta de educação, né? Fazendo uma comparação entre os dois, ele dizia que trabalhar com saúde é muito nobre, né, porque você pega alguém que está, né, precisando de ajuda, precisando elevar, né, que está abaixo do status quo e chegar num nível, né, de voltar ao status quo, se curar de alguma doença, de alguma dificuldade,
Na educação é diferente, né? A gente pega alguém que está no status quo e tem a possibilidade, a capacidade de elevar o status quo dessa pessoa, desse indivíduo, seja ela uma criança, seja ela um jovem adulto ou até um profissional maduro. E não tem nada mais gratificante do que participar e presenciar e testemunhar esse processo. Então, como eu disse, eu acho que continuar envolvido com a educação e poder participar do projeto da Baema é uma grande honra para mim. E aí, olhando especificamente para a escola, né, a escola acho que tem um papel ainda mais importante, ele é um local privilegiado da sociedade, né? Ele deveria ser e deve ser um ponto central de toda e qualquer comunidade, ele é um ponto de encontro social, ele é um ponto de desenvolvimento de pessoas, ele é um local de arte, de cultura, e poder participar desse processo, todo mundo que entra numa escola automaticamente sente a energia do lugar e não tem como não sair positivamente impactado por isso. Dentro acho que de todos os projetos de educação que eu explorei nos últimos meses, acho que como o Guilherme falou, o da Baema, desde o primeiro contato que nós tivemos, me chamou muita atenção. Acho que tanto pela qualidade das pessoas que estavam à frente dele, né, o meu contato inicial foi com o próprio Guilherme, com o Bruno. Depois fui conhecendo o Fred, a Sônia, todas as outras pessoas que estão à frente desse projeto como um todo. Ontem tive contato com quase 70 pessoas, entre gestores e os empreendedores, né, fundadores aí das escolas que fazem parte do grupo. E essa primeira impressão só vai se confirmando, vai se firmando, e tenho certeza que estou me juntando aqui a um grupo de pessoas altamente diferenciado e que realmente bem intencionado para impactar positivamente a educação do nosso país. Então, esse alinhamento de propósito, esse alinhamento de visão de mundo é super importante, de novo, para alguém que se preocupa em trabalhar por um propósito. Acho que a qualidade das escolas que fazem parte do grupo hoje também é algo altamente diferenciado. Acho que eu brinco com o Guilherme que assim, ele pessoalmente tem um grande mérito, né, de ter conseguido convencer, né, essas pessoas, esses educadores, a transferir, né, passar a responsabilidade de continuar essas histórias tão bonitas de educação, e é uma grande responsabilidade dar continuidade a essas histórias, e ele conseguiu reunir aí um grupo bem diferenciado, né, de instituições, de escolas, por vários lugares do país. Isso é algo realmente muito bacana. E espero, né, dentro com a minha experiência, de novo, contribuir e acelerar esse projeto. Ele tocou num ponto super importante, que é mudar essa percepção de ser um investidor, né, e passar a ser um educador. Acho que nós temos essa responsabilidade. Nós não vamos conseguir garantir o futuro, né, e a perenidade desse projeto, a não ser que conquistemos, de fato, o status de educadores. A escola não é um lugar para investidores, né? Ela é para um lugar de educadores. Isso não significa, de maneira nenhuma, um descompromisso com o resultado. Acho que o bom educador deve ser um bom gestor, o bom gestor, para trabalhar em educação, também tem que ser um educador. Eu acho que esse é um dos primeiros desafios, né, que eles a Baema já tem noção, né, de que precisa superar, né, e quebrar esse preconceito, e eu pretendo aí trabalhar fortemente para acelerar de novo esse processo. Como eu falei, né, isso de maneira nenhuma significa descompromisso com o resultado. E aí, olhando o resultado de uma forma bem mais ampla, não só resultados financeiros, até porque falar de resultados financeiros no momento que a gente está vivendo, de aguda crise e necessidade de apoio às famílias, né, está todo mundo no modo de sobrevivência, mas, de novo, pensando a médio e longo prazo, eu acho que certamente a qualidade dessas escolas, né, vai fazer com que a gente passe por esse processo, consiga ajudar as famílias, consiga estreitar os laços de confiança com quem deposita na gente o voto, né, de confiança em participar da educação dos seus filhos. Do ponto de vista de gestão, acho que, além de quebrar esse preconceito de ser visto, de fato, né, como educadores, acho que a gente tem que
gradualmente aumentar a proximidade da BAEMA com as escolas e das escolas com a BAEMA, né, e não ser visto como duas organizações apartadas, né, como um grupo único. E para isso a gente precisa encontrar um equilíbrio fino, processo a processo, área a área, do que faz sentido padronizar e centralizar, sem perder de perspectiva o que talvez tenha de mais valioso no projeto, que é o DNA de cada escola, que é a personalidade forte de cada escola, né, que são qualidades que, de maneira nenhuma, a gente deve abrir mão. Mas o encontro desse equilíbrio fino é o que vai nos permitir operar de uma forma mais sustentável, né, vai nos trazer ganhos de margem e de eficiência, que, por sua vez, poderão ser reinvestidos na melhoria contínua de qualidade, que é, de novo, que vai dar sustentabilidade a longo prazo para o projeto. Tem algumas frentes de crescimento, acho que o Guilherme tocou em algumas delas, né, de crescimento para expansão dos segmentos nas escolas existentes, olhar para, eventualmente, novas unidades das marcas que a gente já tem, e continuar o processo de crescimento orgânico que tem sido feito de forma brilhante até agora, né, trazendo novas escolas para fazer parte do grupo. E se a gente fizer isso tudo bem, né, os resultados financeiros vão ser consequência, né, a gente vai ser reconhecido por fazer essa transformação, né, que já está em curso. Por último, antes de passar de volta aqui a palavra para o Guilherme para o encerramento e abrir para as perguntas, eu queria reforçar a filosofia, né, que eu acho que já é presente no grupo, mas que também pretendo defender aqui com unhas e dentes, da valorização das pessoas, né? Acho que a gente sempre diz isso, né? A educação é um bicho gente dependente. A educação é feita através de pessoas, por pessoas, né? Para pessoas, né? Somos professores, alunos, famílias, né? Toda a equipe de apoio acadêmico, tudo gira em torno de pessoas, né? Então, uma empresa de pessoas tem que se preocupar com formação, tem que se preocupar com desenvolvimento, e principalmente tem que valorizar o professor, né? O professor é o grande protagonista desse processo, né? Então, essa parceria, né, da escola, da empresa com seus professores é algo extremamente importante e que deve ser valorizado. E acho que, para finalizar, acho que essa crise tem mostrado isso, né? A escola, de uma certa forma, invadiu a casa das pessoas, das famílias, né? E está acontecendo lá por todas as questões sanitárias que a gente está vivendo. E as famílias estão vendo, né, o desafio que é, não só o desafio, mas também o quão bacana é ver o desenvolvimento do seu filho, né, dos seus filhos no dia a dia. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo, como eu disse, bastante gratificante. E acho que ao final desse processo, nós como instituição, né, como escola, vamos sair bastante fortalecidos. E, consequentemente, os professores também, espero que bem mais valorizados pela nossa sociedade. Então, acho que com isso eu encerro. Passo de volta aqui a palavra para o Guilherme e volto, né, em caso de alguma pergunta específica aqui. Bom, muito legal escutar o Gabriel agora oficialmente como nosso diretor-presidente. Só para encerrar, recapitulando um pouco do que a gente falou hoje. Então, 2019, várias aquisições, mudança para BAEMA Educação de nome, né? A gente já nasceu como BAEMA Educação, mas a gente não tinha esse nome, então a gente resolveu reforçar mudando o nome da companhia. Aceleração da integração administrativa das escolas e um balanço que reflete pouco a situação gerencial da companhia. Covid, a gente falou um pouco antes da fala do Gabriel, acho que se tiverem dúvidas, perguntem. Estratégias para 2020, reforçar a integração das escolas adquiridas, estruturação, centralização de alguns processos, foco na captação de alunos, expansão das marcas atuais. E aqui eu acho, e acontecimento que já tiveram em 2020, a aquisição da Viva, o exercício da opção na Viva, a entrada do Gabriel, e a consolidação do resultado de algumas das escolas, BIS, Apoio e Parque, principalmente já no primeiro TRI. Eu vi que já teve, eu vou abrir para perguntas, enfim, já mandaram uma perguntando de M&A em 2020, enfim, que a gente tinha
a gente falou alguma vez de 30 mil alunos em 5 anos, enfim, se a gente está com 10 mil, qual que é o plano para os próximos anos? Eu acho importante falar, deixar bem claro, a gente tem dentro da nossa base aqui, tem muita escola com quem a gente conversa, acho que deve ter uns 40, 50 processos ativos de M&A com escolas, mas a gente não vai ser o foco esse ano. A gente pode fazer alguma nova aquisição, é possível que aconteça, mas de novo a gente acha que a gente tem que arrumar a casa, enfim, principalmente agora com a crise do Covid, a gente tem que olhar muito para dentro, mas possivelmente sim vão acontecer novas aquisições, mas vai ser um pouco mais devagar do que foi em 19, sem dúvida. Tá? Eu acho que o plano de 30 mil alunos era quase uma meta assim, que a gente ainda tem, só que não tem nada desenhado para chegar lá em tantos anos, enfim, a gente olha muito para o longo prazo, a gente quer construir uma empresa para 30 anos, não para 3 anos, então acho que reflete um pouco da nossa cabeça. Não sei se tem mais pergunta, Yuri, acho que... Esse é um ponto, enfim, acho que eu esqueci de tocar, qual é a capacidade de aquisição da companhia hoje. Então, acho que justamente para a gente ter que focar na operação, enfim, ter que focar em digerir essas aquisições todas do ano passado, eu acho que por enquanto a gente tem uma capacidade pequena de novos M&As para esse ano. A ideia é deixar tudo pronto para que isso daqui para frente seja rápido, seja cada vez mais rápido, quando entra uma nova escola, que a gente consiga converter ela para os sistemas, enfim, para os nossos processos bem rapidamente. Isso ainda não acontece, ainda é muito manual, enfim. Então a gente ainda tem uma dificuldade grande e justamente por isso a gente quer usar 2020 principalmente para estruturar. Tem mais alguma pergunta? Acho que sem mais perguntas, por enquanto, se alguém quiser, tá aberto, a gente aguarda um pouco. Acho que, não sei se eu falei no começo, essa apresentação está sendo gravada, vai ficar no site depois. A gente vai fazer até uma legenda para o inglês, para quem for de fora. Então, acho que se alguém teve problema técnico, não conseguiu entrar, enfim, pode ficar tranquilo que isso vai estar no site, tá? A gente, assim que conseguir subir, isso vai estar no site nos próximos dias. Acho que mais nenhuma pergunta, vou dar mais alguns minutos para ver se tem alguma pergunta, senão a gente encerra. Nada? Vamos encerrar, então? Bom, vou agradecer de novo a presença de todos. Pelo que eu acompanhei aqui, tinha bastante gente online, né? Acho que até um pouco de tráfego para entrar. Foi muito bacana. Enfim, agradecer muito o Gabriel. Primeiro dia dele, nem assinou ainda o termo de posse, mas segunda-feira. Mas já primeiro dia público que vai ser nosso diretor-presidente daqui para frente. Uma honra ter ele aqui no time, agradecer o Cássio, presidente do conselho, que estava aqui com a gente hoje. Enfim, toda a equipe que veio trabalhar, toda a equipe de 3 pessoas que veio trabalhar nesse dia aqui, na pandemia. Enfim, está todo mundo de máscara aqui, fiquem tranquilos. Então, obrigado a todos, a gente está super à disposição por e-mail, eu sei que vários acionistas costumam mandar perguntas para a RI, então a gente está super disponível e está para responder o que vocês quiserem, para quem não quiser falar agora, tá? Obrigado, bom dia, tchau, tchau.